A gente vai direto para Santos com Simon Bianchini chegando com a gente. Simon, bom dia. A gente sabe que o Inter não tem o Carboneiro suspenso, o Luiz Otávio lesionado, os dois fora. E o que esperar para esta partida, para o Vaguinha tentar ficar um pouco mais calmo por aqui? Bom dia. Tudo bem, Cacau, CCD, Munari, Vaguinha. Estou conversando com o Vaguinha desde sexta-feira falando sobre esse jogo, trabalhando já algumas informações e tentando acalmar meu amigo. E para passar, tá? Algumas informações, porque eu já falo aqui de Santos, acompanhei o Inter desde segunda lá em Guarulhos, nessa logística especial preparada para esse jogo, uma decisão. O Inter define a sua vida no Campeonato Brasileiro, precisa somar pontos. O Inter trabalha, obviamente, com a ideia de vencer o jogo, mas também há um cálculo interno que o empate mantém o Inter vivo e com esperança de fugir na última rodada. O que não pode acontecer hoje é o Inter perder na Vila Belmiro contra o São Paulo. Importante, a gente está em Santos, no Litoral Paulista. O Inter chega aqui por volta das 11 horas da manhã, um pouco depois disso, mas o jogo é contra o São Paulo, que não vai mandar o seu jogo no Morumbi. E o que eu posso passar no contato que eu tive com a delegação segunda-feira, no final da tarde, conversando com os dirigentes na segunda, na terça, com integrantes da comissão técnica na terça-feira pela manhã, é que o ambiente ele está mais leve, né? A própria direção, mas principalmente o Abel Braga e seus auxiliares, conhecendo o mundo do futebol, fizeram contatos com pessoas dentro do Inter, com pessoas que trabalharam com esses jogadores recentemente, para verificar como é que anda o clima, porque eles estavam assustados, o elenco está rachado, há uma desunião muito forte, os jogadores não se dão, e eles não encontraram, não buscaram e não acharam essas informações. Eles encontraram os jogadores comprometidos, conversaram com os atletas fizeram uma meia-culpa pela responsabilidade, pelo mau momento no Campeonato Brasileiro e se comprometeram a dar resposta na semana, nessas duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. E vem um elenco integrado nesse momento tão difícil que o Inter precisa de 4 a 6 pontos para escapar do rebaixamento, começando hoje à noite contra o São Paulo. Não tem o Carboneiro, não tem o Luiz Otávio e a opção confirmada pelo Wagner Martins ainda na segunda-feira, antecipada por ele, que ontem foi repetida até com uma variação tática no CT do Corinthians, no último treino, é o 3-6-1, esquema diferente que o Abel primeiro se preocupa em não sofrer tanto lá atrás. Até ontem o teste foi recuando os alas para a linha defensiva, para a primeira linha, dando mais liberdade ao Alan Patrick junto ao Vitinho, mas o esquema base do Inter é justamente esse, para primeiro suportar um ímpeto inicial do São Paulo e depois tentar explorar o contra-ataque e ter no banco Ricardo Matias, Borré, para tentar mudar o cenário eventualmente no segundo tempo. A gente tem conversado muito, o Simon está acompanhando lá de perto e eu recebo algumas informações daqui. Até estava conversando com a Cacau fora do ar aqui sobre algumas informações de ambiente, de como o grupo de jogadores recebeu, né, o Abel, o Hélio Carraveta e tal. Enfim, eu sempre quando tem uma troca de treinadora, aparece esse tipo de notícia. Eu acho que são informações, a gente tem que passar as informações, só que o torcedor do Inter também já está meio que cansado desse tipo de conversa, de que sempre vai ter a remobilização e tal, que o ambiente melhorou porque é o Abelão, é o pai, agora não sei o que. É tudo dentro de campo, Cacau. É tudo dentro de campo. As coisas serão definidas dentro das 4 linhas, o torcedor não aguenta mais narrativa, o torcedor não aguenta mais explicação, mais jogador falando que está melhor o ambiente agora, antes não é bom. Esquece isso. Nós temos que ser práticos dentro de campo. O Simon falou sobre o time no 3-6-1. O Munari ontem cogitou aqui, não sei se tu tem alguma informação, Simon, uma alteração. O Vitinho volta mais, deixar o Alan Patrick adiantado, né? Ou o Alan Patrick junto com o Vitinho e com um tripé mais recuado. Tu tem algum detalhe de como isso foi trabalhado, de como o Inter vai resolver essas soluções? Até porque o São Paulo vai jogar com uma linha de 3 também, né? Isso. Deixa eu passar o time que você antecipou na segunda, com a variação que eu acabei descobrindo ontem também, né? Que foi ensaiada porque existe a fase defensiva, ofensiva. Vocês são analistas táticos aí, o Munari também, principalmente, gosta dessa parte, e eu trago aqui o relato para vocês. O time base, tá? Daí pode ter essa variação que eu vou explicar na sequência. Rocher, Vitão, Mercado e Juninho. Pela direita o Aguirre, pela esquerda o Bernabei,
Thiago Maia, Bruno Gomes, Alan Rodrigues, Alan Patrick e na frente o Vitinho. O que eu descobri que ontem foi testado? Os alas baixando para a primeira linha, né, eles que vão ter muita liberdade para dar suporte ofensivo, o Aguirre e o Bernabé ganhando confiança, até por uma certa instabilidade recente no time por parte do Abel, que tem muito essa característica, eles entendem que a confiança precisa ser evoluída no grupo de jogadores, esse é o principal diagnóstico feito pela comissão técnica do Abel Braga nesses 3, 4 primeiros dias de contato com o elenco, né? Então eles devem baixar para a primeira linha. Daí, o que eu recebi é que o Bruno Gomes deve ficar centralizado, com o Alan Rodrigues jogando um pouco mais pela direita e o Thiago Maia pela esquerda. A verificar se isso vai ser confirmado. E daí, tendo liberdade para encostar no Vitinho o Alan Patrick. Né? Isso na fase defensiva. Daí, ofensivamente, o time se comporta de outra forma. Mas essa foi a principal alternativa testada ontem, uma variação, seria um 5-3-2, né? Mas é uma base, né, de um 3-6-1 que o Vaguinho antecipou na última segunda-feira, quando o Inter fez o treino mais forte antes da viagem aqui para São Paulo. O Inter ficou em Guarulhos, treinou no CT do Corinthians ontem à tarde e está descendo agora aqui para Santos, para a Baixada Santista, para o palco da partida. Isso fez com que a delegação não tivesse contato com o ambiente de Santos, que a gente sabe que o clube da cidade movimenta, tem muita gente que torce para o Santos, que é o Santos na elite do futebol brasileiro, e assim o Inter evitou um foguetório, algo que infelizmente a gente sabe que acontece, até mesmo no Rio Grande do Sul, a gente presenciou, até mesmo no Segue Fio no começo do ano, esse ano, na concentração do Inter, já teve adversários da dupla Grenal, a gente sabe que isso acontece no futebol brasileiro, então o Inter escapou permanecendo lá, uma viagem que leva em torno de 1h30 a 2 horas no máximo. Eu fiz esse percurso ontem no final da tarde. Ô Simon, a gente recebeu uma pergunta aqui de um torcedor, o Marx, ele está perguntando se o Alan Patrick ele não pode ser como um falso 9, como foi contra o Botafogo. Então, essa ideia, pelo que a gente pôde apurar, ela não deve ser colocada em prática, viu, Cacau? Por quê? O Abel Braga, ele entende que o Alan Patrick precisa ter liberdade, mas ele rende mais como meia de criação. Ele não vai ter tantas funções defensivas assim, mas ele não pode ser uma referência ou então lá na frente nessa função. Então o Abel quer ele tendo protagonismo de novo, o Abel já defendeu ele na própria seleção brasileira, mas funcionando como meia e não tanto como atacante, né? Não nessa função, ganhou principalmente com o Ramon Dias no começo da passagem do técnico argentino pelo estádio Beira-Rio. Mas o Abel quer mais o Alan Patrick como meia e não tanto como um falso 9. Eu tenho uma missão para ti. Missão para quando o Inter chegar. Tu já tá no hotel do Inter aí? Esse aí é o hotel do Inter? Já. A firma é grande, a firma é forte. É o Castro? Hospedados aqui Não, no Hotel Castro Bourbon. Não, é o... Não, Bem... Hotel Bourbon, Mendes. antigo Castro, tá? Isso. Bonita essa serviu sala de aí, base hein? para a seleção da Costa Rica. Gostou? Muito bonito, muito William bonito. Ramos vai mostrar um pouquinho pra Fica vocês, pertinho ó. do shopping aí? Bonito, bonito. Ó, chique, hein? Ô, Wagner, tem uma conexão direta com o shopping aqui de Santos. É legal. Uma passagem Já direto fiquei pro nesse shopping. hotel, Simon, parabéns aí pelo teu cuidado com a imagem, o teu cuidado com a... William Ramos é o nome do cara. Com a... Ele que se Ah, preocupou William montar é todo o fera. cenário aqui da William, vez. ó, o William é fera, hein? Tá Não, bem, tá bem. o William é craque, acionado. mas o César tá falando da tua aparência, do teu da tua rostinho aparência, bonito, né? Tu agora não, já há algum tempo que tu tá magro, que tá esbelto. Mas a missão que eu tenho pra ti, Conheci o Simon gordinho ainda. O Simon bonitão, meu filho. O Simon é um dos Sou pai filhos que de eu tenho família, aí. gente. É. Ô, Saiminho, a missão que eu tenho pra ti é perguntar se o Inter vai usar, porque eu já sei que recebeu, se o Inter vai usar as imagens dos caixões, dos fantasminhas, da B, que a gente viu que uma torcida aqui rebaixou o Inter ontem, né? Antes do tempo. Eu quero saber se isso vai ser usado aí. Só pergunta pra eles. Tá. Te trago a resposta dentro do sala de redação, pode ser? Obrigado. Parabéns pelo teu trabalho. Ô, Simon, fica por aí que a gente já vai te acionar de novo. Mas só para eles terminarem de falar aqui sobre Olha lá. as imagens estão aí. Rebaixaram o Inter. Aquele ali... Bem produzido, compraram um caixão, Foi o pegaram a César? camisa oficial, Não, pô, botaram eles lá fizeram bem. o chapeuzinho do cara, Saci. Foi o CCD que fez isso aí? Tá tudo bem, tá tudo certinho. Não, fizeram bem ali.
Isso aí eu já não gosto muito, botar dentro de um caixão. Isso aí eu acho que é do jogo, esse aí, aqueles fantasminha. O fantasma da B é fantasminha maravilhoso. da B. Aí a questão de gosto, a questão, o velório pra mim é uma coisa assim. Então, sabe? Sim. Mas não tô condenando porque o Inter faz. Tá. Tá tudo bem, o Inter faz. A torcida do Inter já fez. Então tá tudo bem. Só que eu só vi o Inter fazer depois que o Grêmio caiu. Não é verdade isso aí. Eu só vi o Inter fazer depois que o Grêmio caiu. Eu não vi o Inter fazer antes. Tá, a gente tem a tabela da classificação do Campeonato Brasileiro, antes da gente falar de novo com o Simon, porque vai ser uma noite que o Inter vai ficar ligado em vários jogos, né? Vai ficar ligado em Bragantino e Vitória, vai estar ligado em Flamengo e Ceará, Flamengo podendo conquistar, cravar, né? Levantar o troféu hoje. A gente tem Fortaleza e Corinthians. A gente tem Juventude e Santos. 7 horas, né? Já começa. Já. A transmissão da Gaúcha começa às 5 horas. Vocês dois estão vazando no microfone. Cacau, transmissão... Eu tô dizendo assim, a maior flauta da história pra mim, nunca vai ter nenhuma igual, é o drone descendo com um fantasma da B. Aquilo ali... E aconteceu na Bombonera, aconteceu também, né? Não, na Bombonera o primeiro superclássico... Só que aconteceu quase que uma tragédia com isso, porque pegaram o cara errado, né? Foram numa casa aqui e pegaram o cara numa casa que não era nem o cara. Foi um rolo, teve um rolo assim. Vamos pra classificação. Cacau, 5 da tarde, Rádio Gaúcha, pré-jornada, tá? E aí às 7 começa Corinthians, ou melhor, Fortaleza e Corinthians, 7 horas. Ingressos 7h30... a R$10 lá, tá? Na Arena Castelão. Mobiliza. Mas o Corinthians tá de olho na 8ª vaga ali, né? Sim. Então o Corinthians não tá morto, né? Não tá morto ainda. Então o Fortaleza vai ganhar todos os jogos agora também. Às 7h30, Red Bull, Bragantino e Vitória. Tá. E aí às 9h30, tem às 8 horas o jogo do Inter, às 9h30, Flamengo e Ceará. 7h30, Juventude e Santos. Se der tudo errado, como deu a última rodada foi a pior da história. Dá tudo errado é o Inter. O Santos não é hoje também. 7h30, Juventude e Santos. Se o Inter perder e Santos, Vitória ganhar, o Inter tá rebaixado. Não. Se todos ganharem e o Inter perder... Acabou. Matematicamente não, isso não vai acontecer de rebaixado. novo, né? Isso não vai acontecer de novo. Uma rodada igual à última não vai acontecer. Se esquece. Não vai acontecer. Alguém vai perder. E o Inter tem que empatar ou ganhar. E aí nós estamos vivíssimos para a última rodada. Olha só, um recado aqui do Schenck falando sobre a questão do caixão ali. No Grenal do Tyson, em 2021, deu briga. Levantou o caixão do Grêmio. Inter 1-0 no Grêmio, gol do Tyson perto do fim do Brasileirão 2021. Deu briga porque o Patrick levantou o caixão com as cores do Grêmio. Vamos seguir lá com o Simon para falar sobre a questão do patrocinador, gente. Ontem a gente divulgou que o Grêmio rescindiu com a Alfa e aí ontem já estava estampado na camisa novo patrocinador para esses 2 jogos. O Inter tem o mesmo patrocinador, mas não vai romper, Simon? Nesse momento não, viu, Cacau? E o que eu pude apurar com o Inter nessas últimas horas aqui em São Paulo é que existe um atraso. Primeiro, existem pequenas grandes diferenças, né? Nos contratos de Grêmio e Inter, o valor é o mesmo, cerca de 50 milhões anuais, mas tem, por exemplo, uma multa rescisória menor, o contrato do Grêmio, do que do Inter. O prazo, o dia do pagamento para o Grêmio é no começo do mês, o Inter ali pelo dia 10 ao dia 12, né? Então também tem uma diferença nisso. O Grêmio chegou a praticamente 3 meses sem receber da Alfa, casa de apostas que firmou esse contrato com a dupla Grenal em fevereiro. O Inter teve o atraso no mês de outubro, na virada de outubro para novembro recebeu os 4 milhões referentes àquele mês e novembro voltou a atrasar e aí o Inter fez, e essa informação a gente trouxe na semana passada dentro do sala de redação, fez uma notificação extrajudicial à casa de apostas para saber o motivo desse atraso, né? E aguardem dessa resposta. Não chegou a um prazo contratual de até 30 dias para que seja respondida essa carta, esse ofício enviado pelo clube. Mas a gente sabe, hoje é dia 3, dia 10, aproximadamente, pela informação que eu tenho, vence o que pode ser a segunda parcela em atraso.
Então o Inter, nesse momento, não cogita romper o patrocínio, porque, primeiro, que faltam 2 jogos. 4, 5 dias acabou o ano. Né? Então o Inter não vai fazer esse movimento agora. Está seguindo o contrato, até porque lá na frente, se tiver que romper para buscar os seus direitos, seguindo o que está em contrato, no que foi acordado entre patrocinador e clube, fica mais fácil buscar os seus direitos. Essa é a versão do Inter, o que eu pude colher aqui em São Paulo falando com os dirigentes. E o Inter também entende que o boom das casas de apostas, um patrocínio de clubes, de equipes, ele já teve o seu auge. E que dificilmente Grêmio e Inter consigam buscar cifras tão vantajosas como conseguiram com a Alfa. Então o Inter está tentando remediar esse contrato, manter a parceria, mas sabe que, até pelas explicações nos bastidores da patrocinadora, dificilmente vai conseguir manter essa relação, esse contrato que vai até o final de 2027. Mas, por enquanto, essa é a decisão institucional do Inter de manter este contrato, mas já tem nos bastidores uma leitura que até para 2026 possa ter algum tipo de mudança